Olá, pessoal. Muito prazer. Professor Renan Nogueira por aqui. O tema da nossa aula de hoje é 5W2H. Bom, parece ser uma coisa super difícil aí, né, pelo nome, né? 5W2H, mas basicamente é uma ferramenta simples que vai ajudar muito todos nós aí a termos uma noção geral dos possíveis gaps, ou seja, das possíveis falhas que uma ideia, um projeto que estamos querendo implementar poderia possuir. Então, ele é uma estratégia muito interessante aí que várias empresas utilizam, né? Vários administradores utilizam para que eles consigam verificar as etapas de um processo aí, se elas estão bem explicadas. E se ela conseguir responder 7 perguntas aí com clareza, você vai entender aí que a ideia proposta aí, ela tem uma grande chance de ser mais aceita, mais entendida, tá? Eles falam 5W2H porque são 5 perguntas, né? São 5 palavras que começam com a letra W e 2 perguntas aí que começam com a letra H, ok? Então vamos tentar entender aí, desde o comecinho, o que seria então essa ferramenta 5W2H, que na prática vocês vão ver aí que é muito fácil e muito útil. Eu espero de verdade que vocês possam agregar esse conteúdo aí para a vida de vocês aí, seja empresarialmente ou seja para qualquer projeto que vocês queiram iniciar nas suas vidas, tá? Bom, o que é então esse 5W2H? O 5W2H basicamente é um checklist aí de determinadas atividades que precisam ser desenvolvidas, né? E nas empresas a gente sabe que tem várias, né? Com o máximo de clareza possível por parte dos colaboradores da empresa. Então, às vezes você quer implementar um projeto, às vezes você quer implementar uma ideia, mas você pensa só ali na parte que você compete. Se é da parte mais financeira, você vai ter a resposta financeira. Se é da parte mais da criatividade, você vai ter a parte criativa ali da arte do negócio. Mas você não está pensando num projeto como um todo, ele está apresentando falhas. Então, quanto mais clareza eu conseguir apresentar, melhor para todas as áreas, né? Bom, ele consiste basicamente num plano de ação aí para implementação eficaz aí de determinada estratégia. O 5W2H, então, ele é uma ferramenta que ele é indicado para qualquer pessoa aí, então, que precise colocar ou elaborar um plano de ação. Então, ele é aplicado para todos, né? Você não precisa ter uma empresa para aplicar o 5W2H. Você pode, entendendo os conceitos, os fundamentos aí, você vai entender que qualquer ferramenta que você vier apresentar a alguma pessoa, qualquer ideia que você vier apresentar, a chance dela ter uma efetividade vai ser muito grande, tá? E para que ela serve, né, professor Renan? Então, ela serve basicamente aí para te ajudar aí na tomada de decisão sobre os principais elementos que orientarão a implementação de um plano. Então, basicamente, ela te ajuda a entender o problema como um todo e te ajuda a decidir o que de fato deve ir para frente ou não. E ela é muito útil porque ela oferece diversos usos aí dessa técnica 5W2H, desde as versões mais simples e objetivas, né, até o desenvolvimento de um plano de negócio tático operacional. A gente vai ver alguns exemplos ali agora, né? E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que vai funcionar então. A ferramenta 5W2H, ela pode ser usada sozinha para colocar em prática uma decisão simples na empresa, como a aquisição, por exemplo, de um novo equipamento ou a execução aí de uma atividade pontual. Olha só que interessante. Então, é uma ferramenta que vem com o objetivo de ajudar mesmo, né? E nessas situações mais simples, o preenchimento dos campos 5WH em um formulário feito em um editor de texto, planilha ou mesmo no corpo de uma mensagem já é suficientemente ok para a elaboração de um plano de ação. Então, olha que interessante, você tem uma ideia, você quer implementar uma ideia e a ferramenta 5WH ela vem com esse intuito, então, de te ajudar a ter esse conhecimento aí de tudo que vai ser realizado. Então, uh, o objetivo dela, então, basicamente, é eliminar ruídos, né? Uma vez que você tem uma ideia clara do que você quer implementar,
que você coloca no papel ali, pô, eu quero reduzir os cortes de luz nesse quesito, então eu vou gastar tanto a menos, eu vou fazer essa ação, eu vou querer que seja ser feito desse jeito, vai ser nesse período. Eu consigo montar uma estratégia para elaborar aquela ação e eu consigo passar para todos os meus colaboradores da empresa. Todo mundo vai entender claramente ali quando ela lê as 7 perguntas respondidas, esse 5W2H, vai conseguir entender claramente o que eu estou buscando, tá? Então, não vai ter margem para burburinho, né? Não vai ter margem para subentendimento. Então, com isso, a gente vai conseguir eliminar ruídos na comunicação. E dessa forma aí, conferir aí maior qualidade na execução de tarefas e no resultado do projeto como um todo. E ele traz também diversas e várias vantagens, porque ele é uma ferramenta aí facinha de usar, né? Fácil de utilizar, rápida e barata. E ela ajuda a definir aí de forma clara responsáveis, prazos, métodos e outros itens importantes para o sucesso de um projeto. Ele também confere a capacidade de indicar lacunas, ou seja, falhas, de modo que sejam possíveis e de modo que possíveis problemas possam ser corrigidos sem comprometer o projeto como um todo. Ela é muito eficaz aí, é uma ferramenta gerencial capaz de orientar, acompanhar e verificar tarefas a serem realizadas. Então, basicamente, ela vai te ajudar a entender aí de uma maneira rápida e fácil, né? Bom, basicamente, então, o 5W2H, como eu disse lá no começo da aula, eles são algumas perguntas que você faz em relacionado a alguma ideia, algum projeto que você quer implementar na sua empresa, na sua vida pessoal. Então vamos lá. Bom, o primeiro W, né, como eu disse, 5W, porque são 5 palavras que começam com a letra W e 2 palavras que começam com a letra H. A primeira delas aí é a letra W de What, ou seja, o que será feito. Então, a primeira coisa que você tem que escrever no papel ali, escrever na sua planilha do Word, ou deixar bem específico, é ter o entendimento do que será feito. O que você quer que seja feito? Pô, comprar um novo maquinário para minha empresa, mudar a localidade de atuação, eliminar, sei lá, um gasto que está sendo feito desnecessariamente. Então, você vai ter diversas demandas aí no seu dia a dia, né? E você vai escolher uma, então, para você aplicar o 5W2H. Então, você coloca lá, pô, a nossa ideia aqui é, então, eliminar o desperdício de água que está acontecendo no horário do almoço. Ok, então você colocou no seu tema aí o que será feito detalhadamente e você respondeu a primeira pergunta. Você respondeu a pergunta de what, né? Ou seja, o que? O que será feito? Ah, agora que você já tem a sua ideia, que é eliminar o desperdício de água no horário do intervalo, no horário de almoço, de refeição dos meus colaboradores, ok? Então agora você continua, você vai para a segunda pergunta, que é a pergunta de why, né? A segunda letra W de why, ou seja, por que será feito? Aí você vai colocar, então, detalhar, então, um pouquinho da justificativa. Olha, queremos reduzir o desperdício de água durante o horário de almoço, porque isso está impactando financeiramente a nossa empresa, e inclusive o planeta Terra. Onde nós poderíamos ter ações que tivessem voltadas para o desenvolvimento ecossustentável do planeta, em vez de estar perdendo dinheiro e acabando tendo um desperdício. Ok? Então você está colocando, você está explicando ali o que é, né? Você vendo, você está deixando detalhado o que você quer fazer e o porquê você quer fazer, né? Às vezes você quer implementar uma ideia ali, só que ela não tem um sentido, a pessoa não entende por que isso está acontecendo, né? Então você não. As ferramentas 5W2H ela vem te ajudar com isso. A terceira é o W de where, ou seja, onde, né? Onde será feito isso, né? Qual vai ser o local que está sendo feito? Qual sendo o local que está havendo o problema? Bom, o local é na empresa inteira? É no prédio inteiro? Ou é só na parte ali do refeitório, né? Eu preciso definir exatamente onde eu quero aplicar a minha ação, né? Senão a pessoa já fica meio subentendida, a pessoa não consegue entender o que está acontecendo, né? Qual que é a ação que deve ser feita? Então, pô, a terceira pergunta aí é where, deixar explicado então qual será o local que será feito
a aplicação desse serviço, ok? O quarto, when, ou seja, quando, né? Quando será feito, então, esta aplicação aí dessa redução de água no refeitório no período da tarde, por exemplo, né? Então, quando que será feito? Aí eu vou colocar, então, um cronograma de ação, né? Pô, agora a gente, a partir desse dia, nós iremos fazer desse jeito, será feito tal, tal, tal. Tá colocando um cronograma ali, né? Colocando as datas específicas, os horários específicos. Então, deixando claro ali, basicamente, quando que essa ação estará ativa, onde os seus colaboradores, onde você como colaborador aí deverá se atentar, porque essa ação, essa proposta está acontecendo, ok? E por fim, a última letra W, que é a letra W, que é a palavra who, né? Who, ou seja, por quem, né? Por quem que vai aplicar isso daí, né? Por quem será feito aí? Quem terá a responsabilidade de aplicar o projeto? Ou esse projeto vai envolver todos da equipe? Vai ter um supervisor que vai verificar o andamento desse projeto para ver se está havendo um desperdício, se no final do mês vai continuar chegando a conta alta? Enfim, eu preciso deixar claro ali, então, quem vai ser o responsável por fazer esse monitoramento. Ou, nesse caso, se serão todos que ficarão responsáveis aí por ter um custo aí, um desgaste um pouquinho mais controlado, né? Ok? Agora, não acabou ainda, tá? Agora nós falamos as cinco letras W. Agora ainda temos duas letras H. A primeira letra é how, né? H de how, ou seja, como será feito. Ok, então vamos à prática, né? Como que será feito, então, de fato, esse controle para a falta de desperdício de água? Bom, então agora as torneiras vão ter um sensor que elas só vão ficar 10 segundos. Antes elas ficavam 40 segundos, agora ficam 10 segundos. Ah, não, agora quando a pessoa entrar, vai ter uma pessoa que vai estar acompanhando. Ah, não, quando essa pessoa sei lá, ela quando ela for pegar ali para fazer a limpeza do material, da marmita dela, ou for lavar a mão, alguma coisa do tipo, ela vai receber uma ficha, vai ter um tempo específico para ela utilizar a água ali. Enfim, eu vou definir junto com a minha equipe, né, qual será a melhor estratégia para que isso tenha efetividade, né? A própria empresa vai conseguir definir isso, né, detalhar bonitinho ali qual vai ser o método de execução. E por fim, how much? Ou seja, quanto custará fazer, né? Qual será o orçamento despendido nisso, né? Quanto eu vou gastar para que eu faça isso, né? Eu vou colocar alguma catraca, vou colocar alguma sinalização, vai ter algum custo para eu implementar essa ação, vou ter que deslocar algum funcionário, né? O custo não só financeiro, mas temporal também dos meus funcionários. Será que eu vou ter que ter algum um cuidado específico? Bom, você percebe que essas perguntas, essas 7 perguntas, elas ajudam muito o entendimento do que um projeto está sendo feito. Eu lembro de uma experiência passada, lá atrás, ainda quando eu trabalhava numa empresa multinacional, eu lembro que eu cheguei para um dos meus chefes e tive uma ideia eu era bem proativo, eu cheguei e tive uma ideia muito legal para ele, eu cheguei até ele e dei uma proposta e ele falou assim, ok, mas quando vai ser feito isso? Onde será feito isso? Por quem será feito? Quanto custará? Como será feito? Ele falou: você aplicou o 5W2H? E eu não tinha aplicado. Eu falei: não. Então ele falou: tá, mas qual vai ser o local? Você fica meio perdido, né? Então sua ideia que é tão legal, né? Você tem um motivo ali, você tem o what ali, o que deveria ser feito, mas você não consegue estruturar. Fica assim no mundo da imaginação. Seria muito bom se existisse tal coisa que eliminasse o desperdício de água na hora do almoço. Mas você não pensou as outras coisas, não pensou na viabilidade do projeto, na execução, o porquê seria feito, quando seria feito, onde seria feito. Então fica muito vago, sua ideia é perdida, né? Na época, eu entendi que realmente a minha ideia era incompleta, né? Então, por isso a 5W2H ela é uma ferramenta muito importante, né? Porque ela livra você de falhas. Ah, então,
A primeira, como eu disse para vocês, é o quê, né? A primeira pergunta que a gente vai resolver aí. Então, você pode pensar em qualquer problema que você tenha na sua empresa, ou na empresa que você trabalha, ou na, sei lá, na área que você pretende atuar aí. É pensar num tema aí, né? O quê? Ou seja, você deve descrever aí alguma coisa que você queira melhorar. Pode ser na sua vida pessoal mesmo, né? Então, você vai escrever ali o quê, né? Você vai descrever o que deve ser feito, o nome da tarefa ou a ação. Ah, preciso parar de procrastinar. Pode ser isso. Você vai colocar aí o que você acredita que seja interessante você colocar como uma ação. Você vai definir um tema, ok? Ah, então, ok. Escolhi então como parar de procrastinar. Ok. A segunda delas é o porquê, né? A justificativa, ok. Escolhi parar de procrastinar, ok. Justificativa. Então, por que essa ação deverá ser feita? Pô, porque eu perco muito tempo de execução, depois eu chego à noite, eu fico me martirizando por não ter tido um dia produtivo, isso é uma coisa ruim para mim, enquanto eu poderia realizar a tarefa logo num período mais diurno, mais rápido e poder passar o resto do dia com a consciência limpa, né? Então, isso me trará uma série de benefícios. Eu estou descrevendo, estou fazendo uma justificativa para por que isso é uma ação interessante para ser feita, né? O terceiro W é o onde, né? Ou seja, o local, where, né? Qual o melhor lugar a ser feito isso? Bom, onde que está acontecendo isso? Está acontecendo no ambiente familiar? Está acontecendo no ambiente de trabalho? Onde que eu preciso atuar de fato para resolver esse problema? Né? Será que é nos meus finais de semana? Que eu estou quando eu estou em casa? Ou será quando eu estou na casa de um amigo, de um familiar, de uma pessoa que eu gosto? Né? Então, qual vai ser o lugar que eu vou fazer essa atuação, essa missão aí de mudança, tá? Há alguma impossibilidade aí por parte de algum participante, né? Se eu dependo dessa ação de mais pessoas, né, por exemplo, ou qual o melhor lugar que isso deveria ser feito para que eu consiga, nesse exemplo, parar de procrastinar, né? Onde que é? Será que quando eu tô em casa eu sou muito produtivo e quando eu tô na casa do meu amigo eu sou muito improdutivo, ou ao contrário, né? Quando eu chego em casa eu não faço nada, né? Eu devia estar investindo na minha carreira, eu não faço nada. Só quando eu tô no meu trabalho que eu faço um serviço legal. Mas quando eu chego, preciso cuidar de mim, pessoalmente, eu acabo procrastinando. Certo? Então, você vai definir aí certinho, escrever bonitinho, detalhar bonitinho, tá? O quando agora, né? O quando também é o que a gente fala aí, quando que essa tarefa vai iniciar e vai terminar, como que será feita as etapas, passinho por passinho. Então, eu vou definir ali um cronograma, dias para executar essa ação de melhoria. Ou seja, quando ela deverá ser feita ou quando ela deverá estar pronta se for uma atividade que tem início, meio e fim, né? Se ela não for uma atividade intermitente. Para isso, eu vou ter que desenvolver todo um planejamento aí das etapas de desenvolvimento. Eu até trouxe para vocês aqui um exemplo de organograma, né? Então, aqui eu trago ali um cronograma aí de ações que deveriam ser tomadas. Eu faço 5W2H normal, faço aquelas 7 perguntas, e aí eu posso colocar aí, então, eu defino que as atividades que eu vou utilizar, eu vou tentar entregar, melhorar e realizar, serão essas, né? Que estão mais à esquerda. Então, a formação de equipe, definição de arquitetura, contratar aí o design de produto e processo, marketing, cotação de compra, patrocínio, construção, teste, fase final, inscrição e competição. Ou seja, cada uma dessas áreas aí tiveram uma missão, né, pré-definida. E agora elas vão ter um tempo aí para executar. Então você pode ver que a formação de equipe, ela precisa acontecer logo nos primeiros meses aí, janeiro, fevereiro, março, enquanto aí a inscrição então é uma coisa muito mais avançada. Então ela só vai acontecer em março do ano seguinte, né? Em qual período aí, então, a arquitetura do projeto vai acontecer? Pô, logo após a formação da equipe, né? Então, iniciando em abril até julho. E aí continua, né? O marketing vai ficar de que tempo a que tempo? Ele já vai iniciar no começo? Acho que não, né? Porque talvez ainda estou formando uma equipe, não é um momento interessante. E depois disso, a gente chega aí na cotação de compras, ou seja, eu consegui definir basicamente um cronograma de horários aí de ações a serem tomadas. Então, eu respondi, né? Quando que eu aplicarei essa atividade? Quando que eu aplicarei essa lição, ok? A próxima é de quem, ou seja, a responsabilidade, who, né? Ah, aqui eu vou definir então
quem vai ser o responsável? No meu caso, nesse exemplo de procrastinar, será eu mesmo, né? Mas se eu estou em alguma tarefa, alguma empresa que eu precise delegar funções, precise delegar tarefas, ou seja, eu mesmo, eu preciso detalhar também como será feito isso, tá? Eu preciso definir então as funções aí, basicamente. As funções foram distribuídas de acordo com as aptidões pessoais. Ou seja, eu preciso designar basicamente quem será o responsável, né? Basicamente a palavra aí é responsabilidade, né? Quem vai ser o responsável por aplicar a efetividade desse processo, tá? Todos os clientes e suas funções. A próxima é o como, né? Então, é o método que eu vou utilizar. Qual vai ser o método que eu vou utilizar para que isso dê certo? Então, buscar então a eficiência e eficácia e discriminar aí cada passo bonitinho aí e os objetivos. Eu vou explicar um pouquinho, né? Então, quem ler a minha pergunta ali, quem ler a, a minha tarefa, quem ler o meu objetivo, vai conseguir entender basicamente só lendo essas 5 perguntas, né? Agora a gente chega aí no quanto, né? O how much. How much, que é o orçamento, né? Ou seja, o dinheiro basicamente, né? Quanto que eu vou gastar nesta determinada ação? Qual o máximo de gasto que poderá ser gasto nessa ação, que não prejudique a saúde da empresa, que permita que ela consiga ter uma saúde financeira interessante? E existem formas de arrecadar fundos, né? Tem alguma maneira que eu possa captar isso para conseguir impulsionar ainda mais o meu negócio, o meu serviço? Ok? Então, basicamente, a ferramenta 5W2H, ela se trata, então, de 7 pequenas perguntas aí que vão estruturar muito uma ideia que você queira implementar, que ela fique livre de falhas e gaps, né? Então, a primeira palavra ali é o que, né? O what, é o objetivo, a meta que queremos alcançar, né? Vamos escrever ali o que deverá ser feito. Depois é o porquê que isso deverá ser feito, né? O motivo, o benefício, né? Chama why também na língua inglesa. A terceira é a quem, também conhecida como who, né? Para quem eu vou fazer aí, quem vai ser o responsável, quem vai ser a equipe de implementação disso. Também temos a quanto, ou seja, how much, né? Ou seja, custo ou quantidade desse determinado processo. How, que é as atividades e o processo, que também é como. Também temos quando, em inglês when, que eu vou definir então uma data e um cronograma para essa atividade ser realizada. E onde, que é em inglês where, ou seja, o local e o departamento que essa ação ocorrerá, ok? Todas essas 7 perguntas reunidas aí, né? Então, as 5 Ws, que é when, where, what, why e o who, e os 2 H, o how e o how much, ok? Todas elas aí formam uma ferramenta chamada 5W2H. Vamos dar um exemplo agora para ficar mais fácil? Bom, então eu tenho na minha empresa diversos problemas, né? Todo mundo tem diversos problemas aí na vida pessoal e tal. Mas vamos imaginar que a gente tem uma empresa aqui agora, né? Eu tenho uma minha empresa e ela tá passando por um grande problema aí de alto consumo de energia elétrica. Eu tô pagando muito caro, tô começando a falir. Eu vendo produto legal, mas pô, o consumo tá muito alto, não sei o que tá acontecendo. Então, eu vou aplicar a ferramenta 5W2H. Então vamos começar a listar. Bom, o que? O que está acontecendo, né? Bom, está acontecendo que está tendo um consumo muito alto de energia elétrica. Então, a ideia é diminuir o consumo de energia elétrica. Bom, por quê? Para reduzir o desperdício. Pô, tem muita gente gastando muito aqui e poderia. Não é que a nossa empresa tá sem luz, não. Ela não, eu tenho 5 andares. Tem gente que lá nos últimos andares só vão no período da tarde e ela tá ficando ligada dia, tá ficando de noite, virando madrugada, coisa que não precisa. Então, precisa reduzir esse desperdício. Não é que eu tô querendo deixar meus funcionários no escuro. É que eles estão indo para casa e tá deixando a luz acesa, né? Então, isso tá sendo muito ruim. Então, eu quero reduzir esse desperdício. Bom, quando que eu vou realizar alguma coisa para contra aí esse alto consumo de energia elétrica? Bom, durante a utilização das máquinas da produção e preparo dos moluscos. Então tem uma empresa aí que ela faz nessa produção aí de moluscos aí, de frutos do mar. E eu percebo então que basicamente, além das pessoas estarem deixando ali a luz desligada, meu escritório desligado ali, na parte da produção mesmo ali, as máquinas elas estão
também elas puxam mais ainda energia. Então, durante essa utilização das máquinas aí, eu entendi que a ideia, se eu conseguir dar uma folga para a máquina ali, conseguir fazer uma produção mais acentuada e conseguir diminuir nesse quesito, eu tenho certeza que minha empresa aí vai ter, com certeza, uma grande redução nos custos de energia. Então, após a utilização aí da preparação e dos preparos desses moluscos, eu vou conseguir aí deixar a nossa fábrica, nossa máquina em stand-by. Isso vai ajudar muito. Então, eu preciso programar certinho quando vai ser o período de utilização da máquina, para que ela não fique o dia inteiro ligada, né? Para que as luzes não fiquem o dia inteiro ligadas, para que os funcionários não fiquem o dia inteiro desperdiçando. Então, para que ela seja utilizada exatamente aí no momento correto. Bom, e onde eu vou aplicar isso, tá? Basicamente nas máquinas, na hidrolavadora, na debulhadora e na classificadora. Então, eu defini, pô, essas três máquinas aí são as máquinas que estão gerando mais desperdício disparadamente. Pô, as pessoas deixarem as luzes ali acesas e irem embora já é um grande problema. Mas basicamente, quando eles deixam a máquina ligada e vai embora, ou quando eles deixam ela ali em atividade e ficam ali conversando, papeando e tal, isso me prejudica muito. Além dele não estar trabalhando, né? Ele acaba ali desperdiçando ali um grande dinheiro, potencial que minha empresa poderia ter para conseguir investir em outros investimentos, tá? E quem vai ser responsável por isso? Bom, o próprio cooperado aí, o associado que estiver operando essas máquinas, né? Ele vai ser o responsável pela essa diminuição. Nós temos o controle mensal aí de gastos por máquina, ainda bem, né? Mas a gente precisa entender aí, então, o que está acontecendo. Então, nós passamos a orientação e torcemos aí para que realmente haja uma compreensão aí e um cuidado a mais. Bom, ainda nessa empresa, né, eu só falei dos 5 Ws. Agora tem os 2 Hs aí, tá? Bom, e como que será feito? Bom, a ideia vai ser o seguinte: nós iremos diminuir o tempo de utilização, tá? Não vai ficar 100%, 24 horas por 7 dias aí ligada, não, tá? A ideia é verificar a viabilidade do processo manual, se for possível, em vez de utilizar a máquina para tudo, né? Ou ainda procurar parcerias aí com universidades ou órgãos públicos aí para a elaboração aí de máquinas mais sustentáveis, que cuidem mais aí do nosso serviço. E existe também a possibilidade aí da instalação de energias limpas renováveis. Isso pode ajudar muito a empresa, tais como energia eólica e solar. Bom, pode ser que isso possa ajudar muito, né, a combater esse problema aí de alto consumo de energia elétrica. Ok, e quanto isso vai custar? Bom, isso é o problema, né? O valor ainda não foi orçado. Vocês percebem, pessoal, que a ideia é muito bonita, a ideia é muito legal, mas está faltando algo, né? A gente não sabe se esse projeto vai dar certo. Por quê? Porque um dos quesitos, que é o valor, né? Pô, eu sei que precisa reduzir dinheiro, já sei aonde está vindo o gasto, já sei o que deve ser feito, já sei as ações de melhoria, mas eu não tenho ainda um valor que ainda não foi orçado sequer. Né? Então você percebe que o projeto está incompleto, né? Você vai chegar para o seu gestor, você como gestor, você vê uma proposta assim, sim, pô, legal, a gente pode fazer isso, 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 mas quanto que vai custar? Em quanto tempo a gente vai ter esse retorno desse investimento, né? Será que vai valer muito a pena? E a gente não sabe responder, tá? Por isso que a ferramenta 5WSH, ela é muito útil também. Eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês, né? Que é bem simples também, tá? Esse aqui já é mais completinho. Bom, a ideia é o seguinte, então, eu tenho a ideia aí, então, né? Watch, a primeira aí, né? De fazer uma elaboração aí do processo seletivo da Uni Exemplo, né? Qualquer faculdade aí, né? Então, eu quero fazer um processo seletivo aí para os funcionários aí, para as pessoas entrarem e trabalharem para essa universidade. Bom, como seria feito? A ideia seria aumentar a captação dos alunos. Eu quero então trazer alunos para essa universidade. E por onde que eu vou utilizar? Bom, principalmente agora, né, que o mundo está totalmente digital, eu quero fazer isso de uma maneira online. Então eu já mudo, já me afasto das mídias tradicionais, eu me afasto do rádio, da televisão, dos banners e parto ali para atacar o meu aluno, onde eu sei que ele está, então, que é num perfil online ali de pessoas, né? E eu defino também o when, ou seja, quando que seria feito isso, né? Então, eu defino então que seria essa campanha será de 1 de novembro a 15 de dezembro, que é um período bom aí de rematrícula, de busca de vagas. Então eu coloco certinho aí, eu vou conseguir trazer pessoas para minha universidade.
Só que essa campanha, ela vai ter a efetividade mesmo aí em 1 de novembro até 15 de dezembro. Who, ou seja, quem será responsável, então? Bom, será a Júlia Cabral, que é a nossa gerente de marketing. Ela vai cuidar de toda a divulgação, criatividade. E também contaremos aí com a Letícia Fernandes, que é a nossa consultora de relacionamento. E o nosso querido Lucas Martins, que cuida da parte do TI. Eu acredito que essas 3 pessoas aí ajudarão nesse processo. Eles ajudarão a resolver todos esses outros questionamentos aí que foram apresentados para que a gente consiga aí ter um sucesso aí nesse processo seletivo. E como será feito, tá? Como será feito, então, nós envolveremos toda a equipe, né? Lógico, a Júlia, a Letícia e o Lucas ficarão mais à frente do projeto, mas ainda assim eu preciso envolver toda a equipe para que eu tenha uma comunicação integrada, todos falem a mesma língua, né? Por isso eu vou precisar de realizar reuniões semanais para acompanhar resultados e apresentar resultados, tá? E quanto que vai custar essa campanha aí de processo seletivo aí, eu vou usar nessa mídia online e tudo mais, quanto que eu estou disposto a investir? Bom, aqui eu coloquei uma média então de R$ 5.000, ok? Então, você vê que eu acabei de utilizar aqui, eu respondi as 7 perguntas, então quando eu passo essa informação para alguma pessoa, dificilmente ela vai ter mais questionamentos, vai ter mais dúvidas do que você pretende fazer, porque você respondeu tudo. Então, isso dá uma segurança para quem está ouvindo. Isso é gostoso para quem está ouvindo, a pessoa entende o que está acontecendo, ok? Então, por isso que essa ferramenta 5WSH ela é muito interessante, é muito legal. Por fim, pessoal, eu digo então que a ferramenta 5W2H ela vai te ajudar aí utilizar em programações para qualquer atividade. Você pode utilizar ela desde que fosse para realizar um trabalho escolar, aí que você está tendo dificuldade em trabalho em grupo, ou mesmo para realizar uma atividade que você precisa entregar aí que você estiver sozinho. Eventos, viagens que você for realizar, né? Mesmo que for, que legal, você pode pegar a ferramenta 5W2H, você pode planejar a sua viagem, planejar algum lugar que você quer conhecer, né? Eu quero conhecer a Chapada dos Veadeiros, eu quero conhecer a, a Ilha Grande, ok? Você pode colocar aí, então, responder essas 5 perguntas, essas 7 perguntas, ela pode aí, uma por uma aí, te mostrar um caminho. Quando você tiver essa ideia aí, quando você conseguir for colocar em prática, ela já vai estar basicamente bem definida, ok? Viagens e empresas. Bom, os cuidados que temos que ter aí, tenha certeza de estar implementando aí ações sobre as causas do problema e não sobre seus efeitos. Então é preciso colocar de fato o que está acontecendo, tá? A partir daí criaremos estratégias. Tenha certeza que suas ações não tenham qualquer efeito colateral. Caso contrário, deverá tomar outras ações para eliminá-las. Ou seja, eu sou da equipe de marketing, por exemplo, né? E eu quero desenvolver, evoluir minha marca aí, então quero investir no How Much ali, R$ 400.000 para fazer a divulgação da minha marca, né? Eu quero chamar a Maísa, eu quero chamar a Larissa Manoela, eu quero chamar o Fábio Porchat, eu quero chamar várias pessoas aí influenciadoras para minha publicidade e fazer minha campanha e tal. Você faz tudo bonitinho, né? Fala que vai ser online, vai ser através do Instagram, vai ser de tal dia até tal dia, vai ser pessoa. Só que aí você está afetando outras áreas, né? A área financeira ali, a sua empresa está acabando, está caindo. Então você tem que pensar aí que o problema ele não deve ser resolvido a qualquer custo, ele não pode atrapalhar as outras áreas dentro de uma organização, tá? Caso contrário, você vai ter efeitos colaterais aí, tá? E é preciso propor aí diferentes soluções para os problemas analisados, certificando-se dos custos aplicados e da real eficácia e tais eficácia, ok? Então, pessoal, pensar aí então que o que você propõe aí, a sua análise aí, ela pode ter mais respostas além da que você imaginou inicialmente, né? Você monta aí o seu detalhamento e a partir daí, com certeza, você vai ter muito sucesso. Então, é muito interessante, né, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí, então, a nossa aula e que vocês realmente possam utilizar essa ferramenta que vai ajudar e muito a vida de todos vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.